Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, a mais um dia de estudo da Bíblia. Que você possa se sentar com a sua Bíblia. Vamos ler a palavra que se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. E eu espero que esta leitura edifique muito a sua vida e o seu conhecimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Mas antes eu quero te pedir para dar o seu like, para você ativar o sininho, né, das notificações, tá? Para você não perder nenhum vídeo. E também para você compartilhar com os seus amigos, tá bem? Então vamos lá. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Quando ele diz naqueles dias, nos dias de Jesus, tá? E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marque aí esse versículo, marque aí com lápis, com alguma coisa que você tiver, porque quando nós formos fazer a reflexão, a gente vai precisar voltar para ele. Dê uma marcadinha aí, tá? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Versículo 4. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Depois também você marca o versículo 4 para a gente também fazer um breve comentário. Eu vou fazer os comentários após a leitura. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província e adjacente ao Jordão, ou seja, ia ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia, todo o povo ali das redondezas, né, de Jerusalém, da Judéia. Porque ele estava no deserto, eles não estavam nas cidades, ele estava no deserto, à beira do Rio Jordão, no deserto da Judéia, mas todos aqueles lugarejos ali em volta daquele local, ia ter com João Batista, né? A notícia se espalhava e ele ia ter com ele, para ser batizados na água. E ouvir também a palavra, né? Obviamente. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar ou de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? Então, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre esta leitura, sobre João Batista. João Batista era primo de Jesus, alguns meses de diferenças, tá? E ele também foi ao deserto, assim como Jesus foi ao deserto para jejuar. E ele foi ao deserto e lá ele começou
a preparar o caminho, para Jesus, né, para a chegada de Jesus. E eu não vou assim falar muito, vou falar só mesmo dentro do que foi lido, não vou assim aprofundar muito para não estender o vídeo, ok? No versículo 4 diz assim: E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Observe que ele não tinha regalias, é como Jesus falava, quem está nos palácios usa roupas palacianas, né? Mas quem está no deserto usa uma roupa diferente. Então a roupa dele era essa. E quando eu leio esse versículo, eu lembro de um outro profeta que também não habitava muito em casas, né? Ele vivia mais no deserto, mais em cavernas, mais assim isolado, que é o profeta Elias. E também tem uma característica das vestimentas de suas roupas. A gente pode encontrar lá em 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 8, falando, aí você pode observar, tem as mesmas características de João Batista, tá? E também vemos quando ele diz assim, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. A gente sabe que o batismo é uma simbologia que simboliza que você se arrependeu dos pecados, que você morreu para o mundo e agora você só vive para Deus, né? Nós estamos aqui como mortos para o mundo e vivos para Deus. É uma simbologia. E a gente sabe que também lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, o próprio Jesus diz, mas quem crê e for batizado será salvo, no entanto, mas quem não crê será condenado. Então é necessário que haja um batismo. Esse batismo com a água simboliza o arrependimento dos pecados. A água, ela simboliza também a palavra que purifica, que limpa, que transforma. E é tudo uma simbologia para que a gente possa entender bem esse reino de Deus. E ele também passa lá pelo versículo 17, criticando os fariseus, porque a gente sabe que os fariseus, externamente, eles mostravam a santidade que, na verdade, eles não viviam. E isso é que chama a atenção de Deus para todos, que Jesus disse que nossa fé tinha que exceder a dos fariseus, porque não adianta a gente estar por fora, parecido com os santos, se as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos dizeres, o nosso hábito é de pessoa mundana, ímpia, iníqua. Por isso que naquele dia, no julgamento, muitos vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso e aquilo outro. E Jesus vai dizer assim, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidades. Quer dizer, eles tinham uma vida aparentemente santa, mas no íntimo, no seu profundo, não é santa. Né? Porque servir a Deus não é só estar mostrando as coisas que tem que ser mostradas, mas vivenciar essas coisas. Né? Você vivenciar no seu dia a dia, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja, você tem que, as suas ações condizer. Por isso que ele diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. De uma vez que eu me arrependi, que eu confessei o nome de Cristo como meu Salvador, e de uma vez que as águas, eu fui emergida nas águas, batizadas, para mostrar o meu arrependimento, então agora as minhas ações têm que ser ações dignas de uma pessoa que é cristã, porque segue a Cristo, e de uma pessoa que as ações agora dela é de frutos de arrependimento, de pessoa que não vive mais no pecado e nem na impiedade. Precisa ser isso, é mostrado isso. E isso acontece não dentro da igreja, quando eu estou lá orando, ou pregando, ou louvando ali, parece um santo. Não, isso tem que ser mostrado mais nas minhas ações diárias, no que eu estou dizendo, no que eu estou fazendo, no que eu estou pensando, nas coisas que
eu faço com o meu próximo, nos meus negócios, tudo isso tem que ser mostrado ali. O servir a Deus é esse. É você mostrar onde quer que você for, o que quer que você faça, as suas ações, a sua fala, né? O seu proceder tem que ser diferente das pessoas do mundo. Era isso que ele estava tentando passar. Porque os fariseus estavam dentro das sinagogas, estavam ali na rua, arrastando aqueles vestidões parecendo pavões. Mas o seu interior era apodrecido por mesquinhez, era apodrecido por querer ser mais santo que os outros, julgar as pessoas, mas faziam tudo errado, né? Eles faziam escondido errado. Eles poderiam se esconder dos homens, à vista dos homens, mas de Deus eles não se esconderiam, eles não podiam se esconder, eles não. E ninguém pode se esconder diante de Deus. Você pode esconder-se de qualquer pessoa, mas diante dos olhos de Deus, ninguém se esconde. E mais outro versículo que nos traz aqui, quando ele fala também, quando ele diz assim, e agora está posto o machado à raiz das árvores. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o reino de Deus já está chegando, que lá no versículo 2 que eu pedi para você marcar, ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou para mim, chegou para você no momento que você aceitou Jesus Cristo. Agora, a sua vida agora, né, tem que ser totalmente dedicada para Deus, de uma vez que você decidiu não viver mais o reino do mundo, mas no reino de Deus, tá certo? Então, não pode ser mostrado só o exterior, o meu interior também tem que condizer, tá certo? E ele diz, em verdade eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, porque ele é o selo da promessa da nossa salvação. Né? O Espírito Santo é o selo da promessa da nossa salvação. Quem não tem o Espírito Santo, não tem o selo da promessa. Então, é necessário nós buscarmos este Espírito Santo dentro de nós, com fogo, né? Esse fogo do Espírito que nos purifica, que nos santifica, né? E eu não vou assim me aprofundar muito, porque eu quero só falar só assim um pouquinho daqui para que você entenda, porque se eu for me aprofundar já vai entrar em outro assunto, tal, tá certo? E também não sou teóloga e me aprofundar, mas nós vamos estudar assim bem simples, bem básico, tá bom? Para que o Senhor possa te abençoar e eu possa entender, você possa entender, né, todo essa diretriz que me rege para o reino dos céus, tá? Que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E por último, ele diz assim, isso aqui chama mais atenção, quando ele diz assim, em sua mão está a pá. A mão de quem? Na mão daquele que viria como batizar esse povo com o Espírito Santo. Quem é? Jesus. E limpará a sua eira. O que seria essa eira? O que será a eira, né? Segundo um estudo que eu fiz, eira é o local de terra batido, no caso naquela época, né? Que poderia ser acimentado ou largeado, né? Um lugar próprio para secar ou debulhar cereais, limpar legumes, né? Aquele local próprio para fazer toda aquela preparação. O agricultor faria toda aquela preparação. Quando ele diz, recolherá no celeiro o seu trigo. Quem é o trigo? O trigo são os salvos, tá? Aquelas pessoas salvas, né? Então, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Quem seria essa palha? A palha simboliza os perdidos, as pessoas que não buscaram a salvação. Por ocasião do juízo final, quando serão lançadas no lago de fogo, eles são jogadas no fogo. Lá em Apocalipse fala, né? Apocalipse 20, 15 fala sobre isso. Aí quando diz, o fogo que nunca se apagará, é o fogo do inferno, tá? Que nunca se apagará. Então João Batista já estava, né, colocando as pessoas no caminho para receber o Cristo, para receber Jesus, para receber o reino. Ele já estava pregando, assim, condizente com o que Jesus realmente veio pregar.
Então foi uma preparação, ele preparava o povo, ele falava e depois batizava, e quando mais para frente a gente vai ver o batismo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar. Eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, abençoa todo este povo, meu Senhor, que neste momento chegou até aqui, neste vídeo. Que seja abençoado, guardado, abençoa o entendimento, o Espírito Santo, protege e guarda debaixo do sangue de Jesus. Amém? Você que crê diz amém, glória a Deus. E você que chegou até aqui, você vai dizer assim, você vai colocar batismo digno de batismo para o arrependimento. Escreva nos comentários que eu vou saber que você chegou até aqui. Batismo para o arrependimento. Amém? Glória a Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. No próximo vídeo vamos falar do batismo de Jesus Cristo. Até lá.